4. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite na casa de Deus e nós temos um assunto que ele é extenso, mas nós vamos fazer de tudo para que de uma forma muito direta a gente possa tratar deste assunto, que é as qualidades, virtudes e deveres do cristão. E qual é a minha inspiração para tratar desse tema? Por que que eu tive a ideia, a inspiração de falar desse tema, que pelo que a gente consegue já perceber, é um tema extenso, mas nós vamos ver as bases bíblicas agora, para a gente fundamentar esse nosso tão precioso assunto que nós vamos agora ver na Bíblia. As qualidades, as virtudes e os deveres do cristão. Pastor, são coisas diferentes? Não, elas se confundem, né? Qualidades, deveres e virtudes. Vamos abrir primeiro no livro de Atos, capítulo 6, quando nós temos aí a escolha dos diáconos. Diácono quer dizer servo, alguém que é eleito, que é chamado para servir na casa de Deus. O diácono é um servo, alguém que primeiramente foi escolhido por Deus, ou melhor, instituído na igreja primitiva, para auxiliar no trabalho social da igreja. Diácono é uma pessoa, uma irmã, um irmão muito importante na congregação para servir, fazer a obra de Deus, auxiliar o pastor, auxiliar no trabalho da igreja. Não somente no trabalho social, mas em todas as áreas necessárias. Olha o que diz Atos 6:3. Mas, irmãos, escolhei entre vós, ou dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Observe que, para fazer o trabalho social da igreja, os apóstolos dão a seguinte sugestão: escolham 7 irmãos, 7 homens, olha aí as qualidades deles, aí ó, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Agora nós vamos ler um outro texto que é nele que nós encontramos o maior número de qualidades, virtudes e deveres, que é 1 Timóteo, capítulo 3. Abra aí sua Bíblia, primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, do verso 1 em diante. Bora lá. Fiel é a palavra e digna de toda fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, ou seja, o líder da igreja, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja ele neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho. De quem, meus irmãos? Dos de fora, a fim de não cair na vergonha e no laço do diabo. A palavra opróbio quer dizer isso, vergonha.
semelhantemente quanto aos diáconos. Olha aí, ó. Semelhantemente quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados ao vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência o quê? Limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o trabalho do diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, e aqui se subentende, irmãos, as mulheres diaconisas. É necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Eu posso ouvir um amém? Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Esse versículo 13 está dizendo que quem faz bem o seu trabalho vai alcançar um grande crescimento espiritual na sua vida. Irmãos, vamos orar para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Curve a sua cabeça, vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus e Pai, nós queremos agora que o Senhor nos ilumine nessa noite, em que lemos a Tua Palavra, e agora fale conosco, de maneira que nós saiamos daqui hoje fortalecidos, edificados, encorajados e bem alicerçados, meu Deus, na Tua Palavra e na fé em Cristo Jesus. Oramos hoje e sempre no amor de Jesus e em Seu nome. Amém. Graças a Deus. Irmãos, muito bem, vamos tratar do que esses textos representam. Esses textos, meus irmãos, eles são claros em mostrar que essas seriam as qualidades básicas para uma pessoa desempenhar um serviço na obra de Deus. Mesmo que fosse para deixar uma cesta básica na casa de um irmão. Você sabia que uma pessoa, para deixar a cesta básica, uma ajuda na casa de um irmão, ele precisa ser um homem cheio do Espírito Santo? Aí você diz assim, pastor, será? Precisa, irmãos. Muitas vezes a gente tem uma ideia de que para ser cheio do Espírito Santo é o cantor, é o pregador, é o pastor da igreja, é aquele irmão que tem um cargo elevado, mas aquele que é o porteiro da igreja, aquele que trabalha na secretaria, aquele que dá aula para criança, não precisa ser cheio do Espírito Santo. Todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Até a função do porteiro da igreja, ele precisa ser cheio do Espírito Santo. Todos nós, mesmo para fazer uma visita, vamos dizer que nós estamos elegendo aqui uma comissão para fazer visitas ao hospital. Não precisa fazer comissão, porque é um dever da igreja, né? Mas estamos levantando aqui uma equipe para fazer visita ao hospital. Quem são esses irmãos que vão fazer parte dessa equipe? Irmãos cheios do Espírito Santo, de sabedoria, cheios de fé. Vamos agora pensar nos obreiros que vão pregar, que vão cantar, que vão tocar, que vão pregar o evangelho, que vão subir no altar. Também do mesmo jeito, o professor da escola bíblica, a professora da classe de crianças, todos. Agora, meus irmãos, tem um detalhe. Essas qualidades, elas são básicas, sabe por quê? Porque elas, na verdade, são citadas aqui como que a qualidade exigida dos líderes, dos diáconos, mas o sentido bíblico aqui é que essas qualidades, elas devem fazer parte de todo cristão. Vocês conseguem entender? Por exemplo, governar bem a sua casa. Você acha que é um dever só para pastor? Não ser dado ao vinho é um dever só para o pastor?
Ou você acha que é para todos? Criar os filhos sob disciplina seria só para pastor? Ser uma pessoa amável é só para pastor? Ser apegado à palavra é só para pastor? Claro que não. Ser cheio do Espírito Santo seria uma necessidade somente para líderes, pastores e diáconos? Não, é para todos. E eu queria agora apresentar para vocês a lista que eu fiz. E eu quero dizer para vocês, pode colocar, deixa eu passar aqui, né? Dá para eu passar aqui. Então nós vamos ver, olha aqui, ó. Nós vamos ver as qualidades. Não estou conseguindo passar. Passa aí, Caio, para mim. Pode passar, Caio. Enquanto o Caio está passando, eu vou ler para os irmãos. A primeira qualidade que nós esperamos que seja para toda a igreja, para todo cristão, é ele ter uma boa reputação. Quando nós falamos de boa reputação, nós estamos nos referindo a algo muito mais do que essa palavra reputação, mas nós estamos falando que ele seja uma pessoa respeitável, que ele seja também uma pessoa irrepreensível, que ele seja uma pessoa decente, que ele tenha um bom testemunho dos não crentes. Tudo isso, irmãos, está relacionado com a boa reputação. Quando eu falo, olha, o líder, o diácono, o pastor, o crente, ele tem que ter boa reputação. E a boa reputação é eu desfrutar de um bom testemunho. Que ninguém aponte o dedo para mim ou para você. Para mim como pastor e depois para você como crente. E diga, rapaz, a tua vida não condiz com a fé cristã e com o ensino bíblico. Então essa boa reputação podemos traduzir como uma pessoa respeitável, uma pessoa irrepreensível, decente, que tem um bom testemunho dos de fora. Uma outra característica desse que nós vamos apresentar, estamos apresentando, é ser cheio do Espírito Santo. Ou seja, ter uma vida consagrada a Deus, ter uma vida longe do pecado. Quando a Bíblia diz que nós devemos ser, olha aí, ó. Nós estamos apresentando em cada slide 5. Vamos tentar apresentar em cada um 5, né? Então a segunda é essa aí, ó. Ser cheio do Espírito Santo. Ter uma vida realmente consagrada a Deus. Isso não é só para pastor, é para todos. Olha, a terceira, ser cheio de sabedoria. A palavra diz sabedoria, mas a palavra sabedoria aqui significa um bom entendimento das coisas de Deus. Não estamos falando de você adquirir sabedoria, qualquer que seja ela aí, não. Essa sabedoria é a sabedoria de entender as coisas de Deus. É para todos. Todo crente deve se esforçar ao máximo para ser uma pessoa versada, saber a palavra de Deus, entender os assuntos espirituais. Hoje na escola bíblica nós terminamos o assunto dos anjos. Tão bons, meus irmãos, os ensinamentos que nós tivemos. 3 aulas sobre os anjos. É muito importante. Domingo que vem vamos tratar de um assunto muito precioso aqui na escola bíblica. Não perca, por tudo que é sagrado, não perca, porque é importante para o seu crescimento e você adquirir sabedoria na palavra de Deus. O quarto, ser cheio de fé. Irmãos, a Bíblia deixa claro que nós, está lá em Atos 11, versículo 23, quando a Bíblia fala de Barnabé, que ele era um homem cheio de fé. Olha, irmãos, quando nós não somos pessoas cheias de fé,
nós temos uma vida cristã um tanto quanto deficiente, porque nós temos que procurar crescer na fé. Hoje, no meu momento a sós com Deus, eu fiquei tão maravilhado, meus irmãos, quando eu li Josué capítulo 4, não pude me conter, não pude ficar ali na minha forma natural, normal, eu entrei numa alegria, eu disse: Deus, como o Senhor é maravilhoso. Irmãos, quando eu li sobre aquela passagem, meus irmãos, em que o rio Jordão, meus irmãos, na sua cheia, Deus parou as águas daquele rio, meus irmãos. Aquele milagre extraordinário de 3 e 4 de Josué, uma coisa incrível. Irmãos, quando eu fui orar, eu disse: Deus, nada é impossível para ti, eu creio. E eu pensei nos assuntos pelos quais eu estou orando, e disse: Deus, depois desse texto lido, irmãos, seja uma pessoa de fé cada dia maior. Não é só o pastor que tem que procurar ter fé, ser cheio de fé, mas cada um de nós. Quinto, nós precisamos também ser praticante da palavra. Isso aí já não está mais nos textos que a gente leu. Estou procurando agora, vamos fazer um passeio pela Bíblia. Eu poderia citar referência aqui, mas por causa do tempo, nós vamos só citar a qualidade, o dever e a virtude, né? Então, olha aí, a Bíblia ensina, está lá em Tiago, que nós precisamos ser praticante da palavra e não meramente ouvinte. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Olha aí um segundo slide, olha. No caso, nós estamos na quinta, vamos para a sexta. Vai lá, meu irmão. Olha aí, Nós precisamos ser um ganhador de almas. Será que ganhar alma é só para pastor? Não. Nós temos que ser um evangelizador comprometido com a salvação dos perdidos. Irmãos, um dos deveres do cristão é dizer assim: Senhor, salve esta cidade. Que a igreja cresça, Senhor. E que não cresça somente a Igreja Batista, povo de Deus, mas que a tua igreja, de forma geral, nessa cidade, no Piauí, no Brasil e no mundo, cresça, Senhor. Irmãos, tem muito crente que não está preocupado com a salvação dos perdidos. Meu Deus, nós precisamos nos preocupar com a salvação dos perdidos. Crente tem que ser um ganhador de almas. Tem muita gente que pensa que é o pastor que tem que ganhar almas. Mas cada crente tem o dever. Número 7. Não ser cúmplice do pecado de outrem. A Bíblia nos ensina, meus irmãos, que o crente não pode ser cúmplice do pecado de outrem. E tem mais uma palavra que não está aí, mas que eu quero colocar aqui: tolerante. Olha, a Bíblia ensina que eu não posso ser cúmplice. O que é, pastor Isaías, ser cúmplice? É quando você sabe e esconde. Ajuda a pessoa a esconder o pecado dela. Você, em vez de ajudar aquela pessoa a deixar o pecado, repreender o pecado na vida dela, você diz assim: tá, se depender de mim ninguém vai saber, tá bom? E tenta encobrir, em vez de corrigir e de repreender aquela pessoa. Claro que com amor, nunca esqueça, não é? Sempre com o espírito cristão, sempre com a verdade, sendo honesto, sendo verdadeiro, dizendo a verdade, falando sério, mas também com amor. Agora, queridos, por que a Bíblia diz essa qualidade? Porque a Bíblia diz que se nós não tivermos essa atitude de repreender, nós estamos errando, nós estamos pecando. E se a gente tolera, tem uma frase do pastor e doutor Mike Murdock, ele disse o seguinte: ele diz que todo pecado que é tolerado, ou todo mau hábito que é tolerado, ele tem a tendência de se multiplicar. Então nós não devemos tolerar, nós temos que ser intolerantes com relação ao erro. Nós devemos amar as pessoas, mas não ser tolerantes com o seu erro. Número 8.
A Bíblia ensina também que o cristão deve ser uma pessoa honesta. Sabia? Honesta. Vivemos num mundo de muita desonestidade. A Bíblia ensina que nós devemos ser verdadeiros, sinceros, não fingido, não hipócrita e de uma só palavra. Está vendo? Por isso que eu coloquei tudo no ponto 8. No ponto 8, honesto, verdadeiro, sincero, não fingido, não hipócrita e de uma só palavra. Irmãos, é tão feio uma pessoa que tem 2 palavras, não é? 3 palavras. Irmãos, vivemos num mundo em que as pessoas sabem fingir, elas são hipócritas, elas são falsas, elas não são sinceras, elas mentem à vontade. Mas o cristão se levanta nesse mundo como uma luz, como referencial. Número 9. A Bíblia também ensina o cristão a ser vigilante e cuidadoso. Por que que isso é importante, meus irmãos? Porque olha, não ser vigilante nesse mundo é correr perigo de pecar. A Bíblia ensina o cristão a ser altamente cuidadoso com a vida dele e com a sua família. A Bíblia manda o cristão ser simples como as pombas e ser prudente como as serpentes. Jesus disse, olha, sede simples como as pombas, mas sede prudente como as serpentes. Irmão, nós temos que ser prudentes. Nós temos que ser pessoas cautelosas. Nós temos que cuidar primeiramente da nossa vida espiritual. Nós temos que ser zelosos com a nossa vida, porque de repente o diabo já fez uma obra no teu coração, já arruinou, quando menos espera. Nós temos que ser bastante cuidadosos na criação dos filhos, no trato com a esposa, no trato com o marido, em casa, cuidado com o dinheiro, cuidado com as amizades, cuidado com a internet, cuidado com tudo. Nós temos que ser prudentes. Irmãos, com a saúde, nós temos que cuidar bem da saúde, nós temos que procurar ter sempre a melhor atitude em relação à nossa saúde. E principalmente a vida espiritual. Número 10. Ser submisso a Deus. Irmãos, a Bíblia deixa claro que uma das qualidades nossas é nós sermos submissos a Deus, aos pais, aos líderes. E aí, na sequência tem mais. Aos patrões, às autoridades constituídas. Irmãos, a Bíblia ensina o cristão a ser submisso. Porque o contrário disso pode ser interpretado como rebeldia. Irmãos, é tão difícil você lidar com uma pessoa rebelde, insubmissa, irmãos. Uma pessoa que não se sujeita, uma pessoa que não respeita quem é superior a ela. Meus irmãos, olha, nós temos que ensinar isso aos nossos filhos, a serem submissos. Respeite a polícia, respeite o professor, respeite os mais velhos, respeite os seus avós, respeite os seus pais, respeite o vizinho, respeite todos, respeite a mulher casada, respeite a moça, respeite, todos precisam. Irmãos, a gente vê cada barbaridade, não é? A polícia fazendo, não é? Você lembra daquele homem que a polícia matou recentemente aqui no Piauí? Você lembra? Irmãos, aquele homem não devia ter sido morto, irmãos. Foi um erro aquele homem ter sido morto por aquele policial. Mas aquele homem errou, meus irmãos. Ele não tinha que passar. Aquele americano, meus irmãos, que sofreu, não é, por causa de uma nota de $20. Aquele homem morreu lá nos Estados Unidos, que trouxe foi noticiado no mundo inteiro. Irmãos, aquele homem desobedeceu a ordem de prisão. Irmãos, nós temos que ter um espírito submisso. O policial não devia ter matado aquele homem, mas ele morreu, e a causa maior foi porque eu entendo que a causa
que levou tudo aquilo foi a insubmissão dele, de não querer aceitar a ordem do policial, de não se deixar ser algemado. Meus irmãos, olha, pessoas insubmissas, elas terão muitos problemas na vida. A Bíblia ensina nós sermos submissos aos líderes, aos pais, aos professores, aos mais velhos, às autoridades e assim por diante. Bora lá, o terceiro slide. Olha aí, ó. Ser humilde, modesto. O que é, meus irmãos, isso? Não ser presunçoso, não exaltar a si mesmo, não ser arrogante e não orgulhoso. Irmãos, essas qualidades, elas devem ser estampadas na vida do cristão. Basta conhecer. Olha, eu sei que tem gente me assistindo pelo canal. Eu quero dizer que as pessoas mais humildes que a gente conhece na vida são aquelas pessoas que servem a Deus com esse espírito, humildade. As pessoas muito cheias de Deus, geralmente elas são pessoas humildes, modestas. Elas não são presunçosas, elas não exaltam a si mesmo, elas não são arrogantes. Quando você vê uma pessoa arrogante, orgulhosa, geralmente ela está longe de ser uma pessoa espiritual. Número 12, tem que ser uma pessoa temperante. E aí vamos entender o que é temperante. Ser uma pessoa de domínio próprio. Ela deve ser paciente, ela deve ser uma pessoa longânima, ela deve ser compassiva ou compassivo, deve ser tardio em irar-se. Tudo isso aí, meus irmãos, está nesse temperante, de domínio próprio, usar de paciência. A palavra temperante significa uma pessoa controlada. Você já viu como é que são as pessoas descontroladas? Irmãos, nessa semana teve uma morte, irmãos. Um jovem, por causa de uma pequena batida no trânsito, ele saiu para tomar satisfação com um homem no trânsito, irmãos. E aquele homem estava armado. Era um senhor. Já era um homem de idade, irmãos. Aquele homem sacou a arma e atirou naquele rapaz. Um jovem, meus irmãos. Um jovem. As pessoas, muitas das vezes, elas são descontroladas, não são pacientes, não têm domínio próprio. Longânimo quer dizer de paciência longa. Compassivo, tardio em irar-se. Irmãos, o crente, a Bíblia diz que o crente pode irar, sabia? A Bíblia diz que o crente pode se irar. O que ele não pode é perder o controle. Você não está imune a ter uma raiva, a ter até aquele momento de ira, mas o que você não pode é perder o controle. Você sabe, muitas vezes a pessoa diz assim: me perdoe porque eu falei, eu estava tão irado, eu não estava nem em si. Mas a Bíblia manda você ser controlado. Número 13, olha aí, ó, na sequência: ser manso, não violento, até que caberia também no ponto 12, né? Amigo do bem, não violento, pacífico, não contencioso, não iracundo. Irmãos, o cristão é uma pessoa mansa. Mansa. Pastor, pois não dá para mim não, porque eu tenho um sangue quente. Peça para Jesus esfriar o seu sangue. Quando alguém lhe ofender, o crente tem que ser manso. O crente tem que ser uma pessoa mansa, amiga do bem, não pode ser violento, espancador. O crente é pessoa pacífica, ele não é contencioso, ele não gosta de briga, ele não gosta de discussão, ele também não é iracundo, ele mostra sorriso, ele mostra leveza para o ambiente. O cristão é uma pessoa que onde ele chegar, ele traz paz, alegria. Número 14. O cristão, ele é uma pessoa amorosa ou amoroso, amável, misericordioso, perdoador, não vingativo. Irmãos, é tão bom ser amável, tratar as pessoas, né, com carinho. E nós usamos expressões como meu querido, minha querida,
meu amado. Olha que coisa linda, irmãos. Uma pessoa na igreja aqui me perguntou sobre o ósculo. A Bíblia diz: saudai uns aos outros com o ósculo santo. O ósculo é beijo, né? Significa beijo, e é um costume dos orientais se saudar com o beijo no rosto. Os homens se saúdam com o beijo, e as mulheres também, pode até ter mais, né? Mulheres são mais, né, assim, à vontade. Mas lá no Oriente, irmãos, eu já estive lá, os homens, meus irmãos, quando vão se cumprimentar, né, um beijo, aquele cumprimento. Irmãos, o crente, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa assim, muito boa de convivência, misericordioso, perdoador. Olha, a pessoa te fez o mal, tu me paga, miserável. Não, não é assim, não é assim. Cristão não age assim. E assim a gente vai mostrando, não é, como nós devemos agir. Ele não é vingativo. Tu me paga, eu não vou me aquietar enquanto tu não me pagar. Crente não age assim. Número 15, não ser viciado, não dado ao vinho. A bebida faz muito mal, meus irmãos, à sociedade, à família, ao bêbado, a todos, né? Por isso que nós colocamos aí, ó, não dado ao vinho. Irmãos, as pessoas que defendem o alcoolismo, que defendem a bebida, meus irmãos, elas são muito hipócritas, porque elas sabem que isso, a bebida alcoólica, ela tira o nosso senso de controle, e a bebida, ela termina viciando a pessoa, e leva a pessoa a caminhos tão perigosos. Por isso que a Bíblia diz, olha, não se dê ao vinho, não se meta com vinho, porque o vinho destrói a saúde. A bebida alcoólica destrói a saúde, destrói a família, destrói o casamento, destrói muita coisa, a renda, o dinheiro, o patrimônio. Meus irmãos, por isso que devemos ser zelosos e observar essa qualidade. Vamos para o outro, 16, o tempo está passando. Olha aí, ó. O cristão não pode ser ganancioso, não pode ser cobiçoso, não gastador. Pastor, é pecado a gente desejar ter uma casa melhor? Não, não é isso que a Bíblia está proibindo você. Mas a Bíblia proíbe você ser cobiçoso, cobiçar o que é dos outros, ser avarento, aquela pessoa gastadora, aquela pessoa que não sabe administrar, aquela pessoa que idolatra os bens materiais. Vivemos numa sociedade, irmãos, que as pessoas idolatram as coisas: carro, casa, pessoas, joias, relógios, roupas e assim por diante. Número 17. Olha aí, ó. Ter a consciência limpa, não dever nada a ninguém, exceto o amor, e ser um bom pagador. Vivemos num mundo em que os calotes aumentam. Irmãos, tem muita gente que não paga as suas dívidas. Uns é porque entraram numa situação que não podem, uma situação crítica, uma coisa que não estava esperado, como desemprego, um problema de saúde, um acidente. Mas, irmãos, olha, é um mau caratismo muito grande alguém, meus irmãos, ter o hábito de dever e não pagar as suas dívidas. O cristão não pode incorrer. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor. Vamos para 18. Ser uma pessoa alegre e sempre agradecido. O cristão é uma pessoa grata por natureza. Ei, irmão, como é que... Pastor, glória a Deus. Estou passando por isso, pastor, mas eu estou tão feliz. O cristão é uma pessoa alegre por natureza. Ele é uma pessoa também agradecida.
ainda no sofrimento. Lembremos de Paulo e Silas na prisão. Estavam presos, as costas retalhadas de apanharem publicamente, mas eles estavam cantando e louvando ao Senhor naquela prisão. 19, honrar os pais, os líderes, honrar o casamento, tem mais coisas aqui, as autoridades, o cônjuge, a mulher, o marido. Irmãos, olha, se tem uma coisa que o cristão tem que fazer, meus irmãos, é honrar a família, o casamento. Irmãos, nunca respeite uma pessoa no sentido de você ter admiração, se é uma pessoa que não respeita o casamento, irmãos. Se você tiver amizade com um homem ou com uma mulher que não respeita marido, que não respeita casamento, que não respeita a esposa, que não respeita a mulher, que não respeita o homem, não queira andar perto dessa pessoa. Uma pessoa, meus irmãos, ela tem que respeitar o casamento, tem que honrar. Eu já estou no 3º casamento. Comigo é assim. Não deu, separa, arruma outra. Uma pessoa dessa, meus irmãos, você não merece, ela não merece o seu respeito, porque ela desonra aquilo que é sagrado, ela desonra aquilo que Deus honra. Você consegue entender? Está lá em Hebreus 13, versículo 4, digno de honra seja o casamento. Número 20, de um só casamento. Pastor, o que significa isso? Irmãos, olha, a Bíblia diz que o líder deve ser esposo de uma só mulher. Podemos imaginar, não é, um só casamento, de um só casamento, de uma só esposa. Você sabe qual é o sentido, irmãos, disso? É que nós casemos apenas uma vez na vida, irmãos. Esse é o grande sonho de Deus. Você já viu a delicadeza de muitas vezes uma pessoa que casa novamente, sendo que ele já foi casado antes? Você já viu que geralmente tem algum problema? Irmãos, olha, o ideal de Deus, eu não sou contra que uma pessoa em determinadas situações ela case a segunda vez. Nós temos os casos em que a Bíblia deixa claro que a pessoa pode casar a segunda vez. Meus irmãos, mas olha, o ideal de Deus é que cada um de nós só se case uma vez na vida. O ideal de Deus é que que a morte seja a separação. O ideal de Deus é que você só se case uma vez na vida. Esse é o grande ideal de Deus para nós. Eu disse tudo, não disse? Disse tudo. Precisa dizer mais alguma coisa? Esse é o ideal de Deus. Bora lá. Então, de um só casamento. Irmãos, muita gente já está no 3º e 4º casamento, irmãos. Isso não é o sonho de Deus. Não é isso que Deus quer. 21, né? Coloque lá. 21. Governar bem a sua casa. O que significa isso, meus irmãos? Que nós devemos cuidar bem da família, ser atencioso às necessidades da família. O cristão, ele é uma pessoa altamente zelosa. Eu digo para os meus filhos, olha, não trate mal a filha alheia quando você se casar um dia. Não trate, respeite, honre, cuide bem. Governar bem a casa significa cuidar da esposa com dignidade. A esposa não é uma empregada que fica em casa para fazer o almoço e limpar a casa. Ali fica a dona da casa, a princesa da casa. Aquele homem que você está aguardando para almoçar no meio-dia é o seu esposo, o príncipe daquela casa. Trate com honra. Tudo tem que ser tratado com honra, com respeito. Governar bem a casa, cuidar da casa e assim por diante. Número 22. Criar os filhos sobre a disciplina do Senhor. Irmãos, tem casas e famílias que os filhos são soltos. Olha, ei papai, mamãe, vocês que estão
me ouvindo aí, assistindo pelo YouTube, cuide bem dos seus filhos. Crie os seus filhos na disciplina do Senhor, baseado na palavra, com amor, com carinho, orientando. Irmãos, nós vamos responder diante de Deus pela criação dos nossos filhos, tá? Disse tudo, não disse? Inclusive ensinando a Bíblia para eles em casa. 23. O crente, ele tem que ser uma pessoa preparada para ensinar e explicar a sua fé. Vocês querem anotar aí? 1 Pedro 3,15. A Bíblia diz que nós devemos ser preparados para explicar a nossa fé, sabia? É necessário que o crente saiba, dizer por que ele é cristão, por que ele aceitou Jesus, por que ele acredita que Cristo morreu na cruz, o que significa a cruz. Olha, eu vou pregar um dia desse aqui sobre a mensagem da cruz. Muita coisa sobre a cruz. E uma das coisas que a cruz nos lembra é que eu preciso me arrepender, que eu preciso morrer na cruz, que eu preciso também ser crucificado com Cristo, que eu preciso me arrepender e assim por diante. Ok? Então o cristão explica a sua fé. Vai lá, pode passar. 24. Não ser maldizente, maledicente, murmurador, não dizer palavrões, não ser fofoqueiro. Irmãos, dizer palavrão, sangue de Jesus tem poder. O crente dizer palavrão, Jesus queima ele, Jesus. Queima ele, Jesus. Dizer palavrão, andar falando mal das pessoas, xingando, murmurador, fofoqueiro. Não. 25. Ser diligente e não negligente. Irmãos, olha, o crente ele não pode ser negligente, ele tem que ser uma pessoa que tem aquele cuidado com seus compromissos, com seus deveres. Ele não pode ser um acomodado. Quando é que você vai fazer isso, irmão? Ah, rapaz, eu nem sei. Irmão, quando... Não, deixa. Não, o crente ele é uma pessoa que ele é zelosa, ele faz as coisas, não é? Ele não gosta de deixar para amanhã o que ele tem que fazer. É uma qualidade, sabia? Uma qualidade muito importante. Número 26. Olha, o crente, ele é assim, no 25, lembra dos compromissos. E não pode ser preguiçoso, viu? Deus defenda de você casar com um homem preguiçoso ou com uma mulher preguiçosa, viu? Deus defenda. Uma mulher preguiçosa, a casa cai. E um homem preguiçoso, vão passar fome. Sabia? Então, 26. O crente, ele é uma pessoa prestativa. Eu posso ouvir um amém? Ele é frutífero, ele é hospitaleiro, ele está pronto para servir a Deus, inclusive com o seu dom. Olha, deixa eu dizer uma coisa. O crente, ele gosta de fazer alguma coisa até pelo vizinho, pelo amigo. O crente, ele gosta de querer ser útil. Irmãos, quando muitas vezes uma moto de alguém, um carro dá o prego por aqui, perto, que eu estou na rua, que eu vejo, que eu vou passando, irmãos, eu sempre procuro ajudar, irmãos, sempre procuro ajudar. É um privilégio, não é verdade? Você poder ajudar. Então o crente, ele é prestativo. Eu coloco no carro, levo. Rapaz, naquele dia a gente ganha o dia, porque a gente fez uma atitude assim, né? Número 27, estou terminando. Ser abundante e não remisso ou mesquinho, ser um bom ofertante. Lucas 6,38, anote aí esse versículo. Lucas 6,38. A Bíblia ensina, meus irmãos, que quando a pessoa dá, lhe será dado. Olha aí, Lucas 6, verso 38. Eu faço questão de ler esse versículo porque ele é top. Dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido,
vos medirão também. Dai e vos será dado. Olha aqui, meus irmãos. Dai e vos será dado. Sabe por quê que muitas vezes a pessoa não ganha nada? Não prospera porque ele é remisso. A mão dele é fechada. A Bíblia manda o cristão ser abundante. Ele não pode ser mesquinho. Ele não pode ser remisso. Ele tem que ser liberal. Ele não pode ser miserável. Nunca esqueça desse versículo. Dai e vos será dado. Quando você dá, você recebe. Quando você dá, você recebe. Isso envolve em todos os sentidos, inclusive na hora de você ofertar, na hora de você entregar o seu dízimo, na hora de você contribuir, na hora de você estar ali pronto para contribuir. E agora vamos encerrar. Olha aí, ó. Ter comunhão com os irmãos e andar em unidade. O crente, ele é uma pessoa que ele tem comunhão com os irmãos e ele anda em harmonia. Crente, igreja, não é partido político, irmãos, que tem briga, torcida de futebol, meus irmãos, de time, as barbaridades que acontecem muitas das vezes, meus irmãos, negócio de torcida, brigas, partidos políticos. Igreja é lugar de unidade, de harmonia. Eu posso ouvir um amém? 29, ser ensinável, querer aprender mais. Olha aí, ó. O crente é uma pessoa ensinável, ele tem desejo de aprender mais. Quando você vê um crente que ele já acha que sabe tudo, misericórdia dele, porque nós temos que ter sede de aprender. E aí, meus irmãos, vamos caminhar para o fim. Olha aí, o 30, né? Ser esperançoso e perseverante, especialmente na oração, tá? Especialmente na oração. Eu posso ouvir um amém? O crente é uma pessoa otimista. Ei, pode estar passando por uma luta, mas ele é otimista. Que Deus nos abençoe, amados irmãos. Amém? E olha aí a nossa conclusão. A nossa conclusão é essa aí, ó. Marque esse versículo. E agora, irmãos, ao terminar essa carta, quero dizer-lhes mais uma coisa. Firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, bom e direito. Pense em coisas que sejam puras e agradáveis e detenham-se nas coisas boas e belas que há em outras pessoas. Pense em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus e alegrar-se com elas. Filipenses 4:8. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé. Um abraço, se inscreva em nosso canal, que Deus te abençoe e te guarde, abençoe você e sua família em nome de Jesus.